Olá pessoal, professor Anderson aqui novamente para a segunda parte da nossa aula sobre Introdução à Microbiologia. Na parte 1 nós vimos um pouco sobre o que é a microbiologia, nós vimos quais são os micro-organismos, nós vimos as classes de micro-organismos, falamos um pouco sobre a importância deles e vimos um pouco sobre curiosidades. Na parte 2 ficou de falarmos sobre as principais aplicações da microbiologia e o campo de estudo da microbiologia. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos começar então a aula. Vamos falar então sobre as principais aplicações e estudos da microbiologia, começando aqui pelos estudos da microbiologia, tá? Então são alvos de estudo da microbiologia. A diversidade e morfologia, ou seja, a forma dos micro-organismos. Então essa parte que vai estudar quantos são os micro-organismos, quais as suas formas, aonde eles estão, ou seja, qual a sua diversidade. Estuda também a fisiologia, ou seja, o metabolismo, o funcionamento dos micro-organismos, assim como o seu crescimento. Estudamos também a caracterização e os métodos para identificar esses micro-organismos. Nós vimos lá na primeira aula que para observar micro-organismos nós precisamos de materiais sofisticados, como por exemplo microscópio, além também de outros materiais como corantes e por aí vai. Então nós desenvolvemos métodos para identificar, como por exemplo através da coloração de Gram, por exemplo, como a capacidade de algumas linhagens fermentar alguns açúcares e por aí vai, né? E tudo isso para quê? Para tentar identificar quem são aqueles micro-organismos. A interação entre os micro-organismos e doenças, ou seja, a interação micro-organismo patogenicidade, qual que é o grau de um micro-organismo causar patogenicidade, também quais as consequências, como que ele age na infecção, qual o mecanismo bioquímico que ele utiliza. Os métodos de controle de crescimento dos micro-organismos, como, por exemplo, controlar o seu crescimento por esterilização, por autoclavação de micro-organismos, porque os micro-organismos que são patogênicos, não é interessante que a gente deixe eles crescendo, então eles não são interessantes para nós. Então é importante controlar o crescimento deles, por exemplo, métodos de asepsia, antisepsia, né? Por que os médicos eles lavam sempre as mãos, né? Faz asepsia, antisepsia antes das cirurgias, para quê? Para evitar a contaminação de um paciente. Por que os instrumentos cirúrgicos eles são autoclavados antes de uma cirurgia, né? Tudo isso para evitar que os micro-organismos cresçam. Então, nisso nós estamos controlando o crescimento dos micro-organismos. E a gente vai falar disso em aulas posteriores. A interação entre os micro-organismos com o ambiente, né? Por exemplo, eu citei lá atrás para vocês, né? Os decompositores, aqueles que servem de alimentos, né? Nos rios, nos mares, lagos, servem de alimentos para outros organismos. A utilização de micro-organismos para produzir produtos utilizáveis aos seres humanos. Eu dei alguns exemplos atrás, como por exemplo, a produção de cerveja, a produção de pães, né? E por aí vai, a gente vai ver alguns outros exemplos mais bacanas, né, nesta aula. Então, as principais aplicações agora. Nós já vimos os principais alvos de estudo da microbiologia. Agora vamos ver as suas principais aplicações. Nós vimos lá atrás que apenas uma minoria dos micro-organismos é patogênica, né? Cerca de 10%. E que a maioria, ela então nos ajudam de alguma maneira ou interagem com o ambiente e por aí vai. Então, aqui nós vamos focar nas aplicações que nas aplicações biotecnológicas, ou seja, nas aplicações que nós colocamos os micro-organismos para trabalhar a nosso favor.
Então, os micro-organismos, para nós aplicamos eles na agricultura, como, por exemplo, aqui, micro-organismos que vivem em simbiose nas raízes de plantas para fixar nitrogênio, fixar fósforo e por aí vai. A utilização na indústria, coloquei aqui exemplo, a produção de jeans, né? Muitos acho que não sabem, né, que é utilizado bactéria para produção de jeans, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Na saúde, como por exemplo, os probióticos, né? A gente vai falar também de mais outras aplicações, como antibióticos, fatores de crescimento, hormônio, por aí vai. Na área de alimentos, coloquei aqui queijos, produção de queijos, né? Mas a gente também sabe que tem produção de bebidas e por aí vai. E tem mais outros exemplos também a serem citados. E na ciência, como objetos de pesquisa e também objeto de elucidação de rotas metabólicas, né? Desenvolvimento de novos produtos e por aí vai. Vamos começar então com as aplicações na agricultura. Eles atuam na ciclagem de nutrientes, ou seja, nos ciclos biogeoquímicos, ou seja, ciclo nitrogênio, ciclo fosfato e por aí vai. Eles atuam em simbiose com as raízes de plantas para fixar nutrientes. Por exemplo, o Rhizobium e o Azospirillum, eles vivem ali nas raízes de plantas. Por quê? Porque as plantas elas não conseguem fixar o nitrogênio atmosférico, ou seja, o N2. Então, esses micro-organismos, tanto o Rhizobium quanto o Azospirillum, eles ajudam a planta a obter esse nitrogênio atmosférico. Então, o Rhizobium e o Azospirillum, eles pegam esse nitrogênio atmosférico, eles transformam em nitrato, né, que vai ser nitrato amônio, uma forma que vai ser utilizado pela planta. Então, eles transformando, né, esse nitrogênio em nitrato, eles passam para a planta e a planta... Cadê minha seta, gente? E a planta, em troca, fornece para essas bactérias, né, componentes de crescimento, né, fonte de nutrientes. Então, ou seja, é uma troca, é uma via de mão dupla. Também ajudam a fixar enxofre, né, na forma de sulfatos, né, sulfeto de hidrogênio, também que a planta necessita de enxofre. Então, uma das aplicações muito grande, e essa área ela é muito vasta na agricultura, porque as plantas elas precisam de nitrogênio, e ficar aplicando muitas vezes no nitrogênio diretamente no solo, sai muito caro, e muitas vezes essas bactérias já estão lá ou podem ser colocadas. Hoje existem muitas empresas que produzem esses chamados hoje bioinoculantes, tá? Por quê? Porque eles vão ser colocados no solo e ali eles vão fixar o nitrogênio atmosférico para dar para a planta. Então, uma área que está crescendo muito na agricultura, a produção de bioinoculantes, principalmente Rhizobium, Azospirillum, né? E dentre outros aí, né? Só alguns exemplos. Continuando ainda na agricultura, eles são utilizados como controle biológico do crescimento de praga e transferência de genes de resistência. Aqui eu peguei como exemplo o Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria, né? Assim como lá atrás, voltando aqui, o Rhizobium, né? E o Azospirillum também são bactérias. O Bacillus thuringiensis, ele produz uma toxina que essa toxina ela é tóxica para lagartas de insetos da ordem Lepidoptera, Diptera, Coleóptera, Hymenoptera, Homoptera, Orthoptera, Malofaga, além de alguns nematóides e ácaros. Todos esses insetos que foram citados aqui, eles causam grande prejuízo para o produtor, né? Muitas lavouras são devastadas por esses insetos. E em alternativa para o uso de defensivos químicos, nós hoje podemos utilizar biodefensivos, que eles vão fazer o controle biológico das lagartas, ou seja, matando as lagartas. Matando as lagartas, obviamente, não vai ter insetos para causar problemas
na cultura. Então, o Bacillus thuringiensis, ele expressa uma proteína chamada proteína CRY. E essa proteína, ela é tóxica, né? Ela vai parar lá no sistema digestório das lagartas, né? Tornando-se tóxico para elas. Ou simplesmente a lagarta pode vir e comer um esporo do Bacillus thuringiensis e esse esporo se desenvolver lá dentro do intestino dessa lagarta e liberar essa proteína CRY, que são toxinas para eles. E também, né, a transferência de genes de resistências, porque esses genes da proteína CRY, que é tóxica para essas lagartas, eles foram colocados no gene das plantas. Então, as plantas elas passam a expressar agora essa proteína CRY. Quando a lagarta vai lá e come um pedaço da folha, ela já entra no estágio de toxicidade e provavelmente já vai entrar em óbito, já vai morrer. Continuando aí na agricultura, nós temos também fungos entomopatogênicos. O que é isso? São fungos que são capazes de infectar insetos, né? Como, por exemplo, mosca branca, gafanhoto, moscas normais, besouros, lagartas, trípes, ácaros. Possuem um amplo espectro de ação capaz de colonizar diversas espécies de insetos e ácaros e de causar com frequências epizootias em condições naturais. Esses patógenos também se diferem de outros grupos por ter a capacidade de infectar todos os estádios de desenvolvimento dos hospedeiros. Então, ou seja, ele infecta desde lagarta, desde ninfa, desde tudo, né, até o indivíduo adulto. E quem são esses fungos fitopatogênicos, entomopatogênicos? A gente vai ver daqui a pouco. Coloquei aqui para vocês um exemplo da cigarrinha das pastagens. Ela causa muito prejuízo ao produtor que planta braquiária, né? Planta pastagem para alimento de gado, ou seja, para depois cortar e mandar para o alimento não só de gado, mas também de outros ovinos, né? Como por exemplo. E também ataca culturas de cana-de-açúcar. Então aqui, ó, continuando com fungos entomopatogênicos, um deles é o Metarhizium flavoride. Aqui eu tenho essa foto aqui, é o fungo desidratado, é o fungo na forma de esporo, que é o produto comercial, né? Então esse produto comercial, esse fungo, ele é jogado nas lavouras e, consequentemente, o inseto, ao chegar na lavoura, ele vai entrar em contato com o fungo e o fungo vai colonizar esse inseto, seja ele seja a forma de lagarta, seja a ninfa, seja o inseto já adulto. Então ele pega todos os estádios do inseto, sem exceção. Aqui uma fotomicrografia do Metarhizium, só que aqui não é o Metarhizium flavoride, é o Metarhizium robertisi, que também ele é utilizado na agricultura para controlar essas pragas, né? Então a fotomicrografia aqui dele é em microscópio, né? Observado no microscópio. Bioinseticidas utilizados para o controle de mosquitos, da dengue, mosca, de borrachudo. Esses bioinseticidas, eles são geralmente aplicados em locais onde tem água parada, em estações de tratamento de esgoto, locais onde tem a proliferação de mosquito, mosca e assim por diante, né? Quem são esses bioinseticidas? São o Bacillus sphaericus, desculpa, a pronúncia saiu errado, sphaericus, e o Bacillus thuringiensis. Esses dois aqui, né, o Bacillus thuringiensis, ele já é usado, né, contra lagartas de insetos, e ele também serve contra lagartas de mosquitos também. Então ele serve aí no controle, né, contra mosquitos da dengue, mosca e borrachudo, né, dentre outros. E já é muito utilizado aqui, ó, o produto comercial, né, Sphaerecus, e aqui o BT, que é a do Bacillus thuringiensis. E na indústria, quais são as aplicações? Como combustível, produção de vinagre, produção de solventes orgânicos, ácido cítrico,
aminoácidos e enzimas como lipases, celulases e proteases. Os micro-organismos eles são utilizados na produção de combustível etanol. Então nós temos, por exemplo, a cana de açúcar é utilizada, milho, soja, né, que são utilizados para quê? Para fazer a fermentação. Então coloca esses produtos aqui para fermentar com micro-organismos, e na fermentação o que vai resultar? Vai resultar em etanol, na produção de combustível. Na produção, né, eu até citei lá atrás, falei, nossa, vocês vão ficar sabendo agora que o jeans, ele utiliza-se micro-organismos na produção dele. Então, vamos ver como que são utilizados os micro-organismos na produção dos jeans, né? Principalmente na produção de corante, principalmente em amaciar, no branqueamento, né? Então, os corantes utilizados anteriormente, como, por exemplo, o azudenim, que eram corantes químicos, eles traziam muito prejuízo ao meio ambiente, né? Tanto a sua produção, que resultava em resíduos tóxicos, tanto na sua utilização ali na própria indústria de jeans, né? Hoje é substituído por índigo, né? Que é produzido por um tipo de bactéria chamada Pseudomonas putida. Isso, né, utilizado então como corante, né? Então hoje utiliza o índigo produzido aí por bactérias, né, dessa espécie, né? E foi clonado também o gene, né, que produz esse índigo, foi clonado na bactéria Escherichia coli, que também hoje produz esse índigo. Então hoje, e interessante que esse corante, ele é totalmente biodegradável, ele não é tóxico no ambiente. Então a indústria está se tornando cada vez mais comprometida com o meio ambiente, cada vez mais sustentável, não se utiliza mais o denim, né? Hoje se utiliza o índigo produzido por bactérias. O amolecimento do jeans, né, o processo de maturação do jeans, também utilizado bactérias, né, e também fungos, né, alguns, por exemplo, o tricoderma. O que o tricoderma faz? Ele produz uma enzima chamada celulase, e essa enzima celulase ela é colocada em contato com o jeans para que essa enzima ela possa, então, degradar fibras da celulose, deixando o jeans mais macio. Então degrada ali o algodão, deixando ele mais macio. E também existem micro-organismos que produzem, né, o algodão, né? A gente sabe que hoje, né, os tecidos eles são vindos do algodão. Então tem bactérias hoje que produzem algodão, como por exemplo aqui, cadê minha seta, né? O Gluconacetobacter chilinus, né? Ele produz então celulose também, e hoje está sendo muito aplicado, né? Para quê? Para evitar a exploração de terras no campo. Então está sendo mais fácil produzir por bactérias. E até os plásticos que são utilizados no jeans, como por exemplo a parte do zíper, hoje já são também fabricados por bactérias, né? Alguns micro-organismos eles produzem o polihidroxialquanato, que é o PHA, né? Eles fabricam isso como reserva alimentar e podem ser utilizados na produção de plásticos em alternativa ao plástico do petróleo. Isso também, esse plástico, ele é produzido pelas bactérias, ele também é biodegradável, ou seja, são meios de tornar a produção mais sustentável e menos agressiva para o ambiente. As aplicações na saúde. Na saúde são a produção de antibióticos, probióticos, vacinas, hormônios e outros medicamentos que a gente vai citar daqui a pouco.
Como produção de antibióticos, nós temos o fungo Penicillium. Ele produz o antibiótico penicilina, né? Então, esse antibiótico ele foi descoberto de um modo acidental, né? Eu não lembro agora o nome do pesquisador de cabeça que observou a penicilina, né? Ai, me fugiu agora, gente, eu não vou lembrar. Mas se eu lembrar posteriormente, eu posso dizer para vocês. Geralmente, fungos, bactérias produzem algumas moléculas para controlar a população e para afastar colônias de micro-organismos indesejadas de perto deles. Então, o pesquisador que descobriu a penicilina, ele observou que aonde o fungo Penicillium cresce, né, ninguém mais cresce em volta. Ele observou e falou, opa, peraí, ele está secretando alguma coisa ali no meio que está impedindo o crescimento dos outros micro-organismos. Então, ele isolou esse composto e testou contra outros micro-organismos. Realmente matou. Então, aí surgiu a penicilina, que salvou muitas vidas aí durante a Segunda Guerra Mundial. A produção de probióticos, né? Eu citei anteriormente para vocês lá no vídeo anterior que nós temos uma microbiota normal, né? Citando aqui a microbiota do sistema gastrointestinal. Então, eu tenho bactérias no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, e muitas dessas bactérias elas são benéficas. E algumas vezes nós acabamos perdendo essas bactérias benéficas, seja pela infecção por outras bactérias, principalmente em caso de diarreia, e por aí vai, a gente acaba perdendo essas bactérias. A reposição dessas bactérias é muito importante para nós, né? Hoje nós sabemos que o intestino ele está relacionado com tudo no nosso organismo, não só no processo de gestão e absorção de nutrientes, mas também em outras áreas do nosso metabolismo, que ali tem bactérias simbiontes que produzem uma batelada de compostos que nós não conseguimos sintetizar, como por exemplo, algumas vitaminas K, vitaminas do complexo B. Então, se nós não tivermos essas bactérias no nosso organismo, nós vamos acabar ficando deficiente em algumas vitaminas e alguns componentes. E hoje tem gente estudando até a relação intestinal com doenças neurodegenerativas e por aí vai. A produção de enzimas recombinantes, como por exemplo a L-asparaginase, que é uma enzima produzida por fungos e bactérias. Essa enzima ela impede o crescimento ela impede o crescimento de tumores. Ela é aplicada na quimioterapia. Inclusive, eu trabalhei um pouco com a produção de L-asparaginase na minha especialização em bioquímica, quando eu trabalhei na UEL. A produção de hormônios de crescimento e também insulina recombinante. A insulina ela é um hormônio que é liberado na corrente sanguínea para absorção de açúcares para dentro das células, para que esses açúcares possam ser transformados em energia, ou seja, que possam ser metabolizados. E muita gente perde, né, essa capacidade de produzir insulina, ou já nasceu com as células que produzem insulinas defeituosas, né? Então, existe uma série de fatores. E a gente sabe que a falta de insulina ela causa a diabetes. E também, gente, antigamente, a insulina ela era produzida a partir de fígados de porcos. Então, gente, era preciso uma grande quantidade de fígados de porco para quê? Para ter aí quantidades pequenas de insulina. Então, não era suficiente, tinha que abater muito porco. Não era sustentável uma coisa dessas. Então, o que teve
a ideia dos cientistas? Pegar, então, o gene da insulina, colocar numa bactéria e fazer ela produzir a insulina. Então, uma bactéria ela cresce muito mais rápido e produz a insulina muito mais rápido, em quantidade muito maior do que eu ficar batendo fígado de porco. O hormônio do crescimento, ele também é retirado do ser humano e colocado em bactérias para que ele produza esse hormônio em grande quantidade. E agora na área de alimentos, são utilizados no organismo para fazer bebidas fermentadas, massas fermentadas, aminoácidos, cogumelos comestíveis e até corantes alimentícios. Hoje há muitos estudos nesta área. Exemplo de bebidas fermentadas aqui, a cerveja, os leites fermentados, como por exemplo o Yakult, que contém aí os lactobacilos vivos, Ericaceae shirota. Tomei muito na infância, né? Quem não tomou, pessoal da antiga aí, passava aqueles carrinhos de Yakult vendendo na rua, a molecada já ficava ouriçada quando via o carrinho de Yakult. Massas fermentadas, né? A utilização de Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura para fabricação de pães, né? Então aquele fermento que você vai lá no mercado comprar para fazer pão, né? Ou que a tua mãe compra para fazer pão, né? O fermento lá da Fleischmann, seja lá de qual marca for, né? Escrito fermento biológico. Esse fermento então contém leveduras que vão ajudar a fermentar e produzir então os pães, né? Além de pães, também pizzas, e qualquer massa aí que seja fermentada. Produção de aminoácidos, exemplo aí o Ajinomoto. Muita gente utiliza o Ajinomoto como tempero, por quê? Porque ele tem o glutamato monossódico e isso ajuda a realçar o sabor dos alimentos. Cogumelos comestíveis, né? Todo mundo já eu tenho certeza que esse aqui todo mundo já comeu alguma vez na vida, que é o champignon ou cogumelo Paris, né, que é o utilizado em estrogonofes, muito famoso aí. Também tem o shiitake, o shimeji. Hoje está crescendo muito o consumo de cogumelos comestíveis em substituição a carnes, porque os cogumelos eles têm alto valor proteico, além de outras moléculas benéficas para nós, seres humanos. Então, é bem interessante eles como alimentos. Nas ciências, é utilizado muito o micro-organismo na biotecnologia e na tecnologia do DNA recombinante. Para quê? Para inserção de genes em bactérias e fungos e vírus para a produção de insumos para o ser humano. Então, citei para vocês ali a produção de insulina, a produção de hormônios de crescimento, através da inserção dos genes de humanos em bactérias para que elas possam produzir mais rápido e em grande quantidade isso para nós. E a clonagem de genes para estudo. Muito das nossas rotas metabólicas, muito da nossa fisiologia foi descoberta utilizando micro-organismos modelos, como por exemplo fungos, até bactérias, né? A gente pode utilizar isso dando um nocaute no gene da bactéria, dando um nocaute no gene do fungo, sabendo o que acontece, né? Porque nós temos genes parecidos. Então, se a gente estudar esses genes nesses organismos, dar um nocaute, clonar eles, colocar em outro, modificar esse gene, para saber a função e a estrutura desse gene. E a produção em alta escala de produtos de interesse humano. E terapia gênica através de vírus. Vamos falar de cada um deles agora. Aqui a inserção de genes em bactérias, fungos e vírus para a produção de insumos para o ser humano. E vamos
atrelar isso aqui também à produção em alta escala de produtos de interesse humano. Então, por exemplo, no caso da insulina, como que foi a produção, né, da insulina em bactérias? Foi retirado, né, aqui a célula humana, foi retirado o gene, né, por exemplo, não, aqui é o exemplo do hormônio de crescimento, achei que era da insulina. Então, o gene do hormônio de crescimento, ele foi retirado, né, retirado em aspas, existe as palavras corretas, mas eu não vou confundir vocês, vamos trabalhar num modo mais aqui corriqueiro. Então, ele foi retirado da célula humana e foi colocado juntamente com o DNA de uma bactéria, só que foi colocado em um plasmídio, que é um DNA circular, e esse plasmídio eu posso ter várias cópias dele, ele se replica, ele expressa suas proteínas, independente do DNA genômico aqui. Então, o plasmídio é de grande interesse. Então, o que acontece? O gene aqui humano foi inserido dentro do DNA plasmidial da bactéria e colocado novamente dentro dela. Então, aqui, tá vendo? O roxinho é o gene do hormônio do crescimento humano. Então, ele já está dentro da bactéria. E a bactéria agora, o que ela vai fazer? Ela vai crescer, né? Ou seja, se multiplicar, passando por um processo de clonagem. Uma vez que eu tenho a minha primeira bactéria com o gene humano dentro, o que ela vai fazer? Ela vai se multiplicar, e essas bactérias geradas delas são chamadas de clones. Então vai haver ali uma clonagem, ou seja, eu vou ter muitas bactérias com o gene humano. Então elas vão começar a partir daí a produzir em grande escala o meu produto de interesse. Então depois eu vou colocar essas bactérias em bioreatores, e esses bioreatores eles vão proporcionar ainda mais o crescimento dessas bactérias, e também eles vão pegar o produto, ou seja, o hormônio de crescimento que ela produziu, e vão separar o hormônio de crescimento dessas bactérias. A terapia gênica através de vírus, então, muitas doenças genéticas, né? Muitas não, a maioria das doenças genéticas, todas as doenças genéticas, elas não têm cura. O que você pode fazer? É minimizar os sintomas que ela causa. Porém, a terapia gênica ela veio para tentar ajudar a vamos procurar a palavra certa agora para falar para vocês, para substituir o gene defeituoso. Então, o que é uma doença genética? É uma doença que algum gene foi modificado, ou que aquele gene está defeituoso. Então, a terapia gênica ela vem trocar o gene defeituoso por um gene sadio. E como que é feito isso? É utilizado o vírus, né? Os vírus eles têm grande capacidade de infecção de células, eles infectam inclusive as nossas células, eles inserem o material genético deles nas nossas células, e dessa maneira pode trocar o material genético nosso ruim pelo material genético bom, né? Então, como que é feito isso? Os cientistas escolhem um vírus para carregar o nosso DNA dentro dele, né? Então, eles no laboratório, eles tornam esse vírus não patogênico, eles tiram a capacidade desse vírus de causar doença. Aí, o que eles fazem? Insere, né, o nosso gene bom dentro do vírus e aplicam esse vírus na região, por exemplo, né, na região que está defeituosa. E também aplicam esses vírus na medula. Para quê? Por que a medula é um grande alvo? Porque na medula são produzidas, eu tenho ali células tronco. E as células troncos elas podem se diferenciar em qualquer outra célula de outros tecidos. Então, se essa célula tronco
ela já tem o gene bom, né? É retirado esse cefalotronco, o gene ruim e colocado o gene bom. Isso já é uma grande coisa, é uma grande maravilha. Então essa célula já vai se diferenciar boa, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha fixado bem na cabeça de vocês as aplicações da microbiologia. Eu coloquei alguns exemplos, mas os exemplos eles são vastos. Nós não temos também muito tempo para ficar falando a respeito disso, mas espero que tenha sido de grande colaboração para vocês. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui para mim, curte, né? Comenta. Tenha, para quem quiser o PDF da aula, vai aqui em mais, que vai ter ali o PDF do Passeio Direto, né? Essa aula eu subi para o Passeio Direto, então tem o link para vocês baixar os slides dessa aula. E também tem aí as minhas redes sociais, para quem quiser curtir a minha página, quem quiser curtir meu Instagram, fiquem à vontade, pessoal. Tenham todos, né, um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais, pessoal.